Fala galera, tudo bom com vocês? Cultura Sem Rolo entrando no ar com mais um programa segunda-feira às 20 horas. E olha, tem uma novidade. A gente vai mudar de horário de novo, vocês acreditam? Mas agora é por um bom motivo. Porque a gente vai voltar a ser ao vivo. Então, a partir da próxima semana, pode já marcar aí na sua agenda, ativar o sininho, que Cultura Sem Rolo entra no ar a partir de terça-feira às 20 horas. No próximo programa, então, terça-feira, 20 horas, ok? Combinado? Já deixa seu like, já se inscreve no canal. Cultura Sem Rolo está aqui, está no Instagram, está em todo lugar. Está também no Spotify. Então, quando você estiver preso no trânsito de São Paulo, que quase não tem trânsito. Imagina. Né? Hoje, em especial, tinha um trânsito absurdo. Você pode também ouvir a gente, nosso programa, que é passado aqui no YouTube, entra na semana seguinte no Spotify. E hoje eu tô recebendo um cara que é... Cara... É o mestre da cultura. Eu não tenho nem... Começou. Ó. Já vai esculhambar. Eu já fui entrevistado por ele num programa que ele faz ainda, até hoje ele faz, que se chama Em Cartaz, que conta o que tá em cartaz, né? Pra que as pessoas, pra que vocês possam ir conferir a programação cultural. E ele não é nada mais, nada menos que... Atílio Bari. Tchan. Pensei que tinha uma musiquinha, que entrava assim, na verdade, só tem descendo aquela escadaria. Só tem uns pratos que batem, às vezes os anéis, vão-se os dedos, ficam os anéis. Prazer estar aqui, Fernando. Muito obrigado pelo convite, cara. Prazer enorme te receber. Você não acredita que eu lembrei agora que eu fui também no Persona em Foco. É mesmo? Fui na homenagem a Rosa Maria Murtinho. Rosa Maria Murtinho, nossa, isso faz uns 5 anos. E eu que fiz a pergunta. Foi? Olha só. Porque tinha que levantar. Vou até rever o programa lá pra ver. Tinha que alguém levantar no final pra fazer a pergunta. Eu fiquei com a pergunta na cabeça o tempo todo, só pra não esquecer a pergunta, porque eu já queria fazer outras perguntas. E aí eu levanto assim, falo, faço a pergunta. Pois é. Legal. Cidade pequena é bom por causa disso, né? A gente se muita encontra honra toda hora. te receber. Sério Imagina, mesmo. honra é minha. Tô até nervoso, assim. Para com isso. Você é mestre, fala sério. Para. Ator, dramaturgo, escritor, produtor, autor de 9 livros já. Você vê quanta coisa a gente tem que fazer pra poder sobreviver, né? Na cultura é assim, né? Na cultura é assim. Ou você tem profissões paralelas, ou se você quer ficar na cultura, você faz de tudo. Faz tudo que aparecer. E como isso começou? Começou... Bom, aí é uma longa história que eu vou resumir, tá? Eu sou filho... Minha mãe era vedete de teatro e revista, né? Então, o teatro sempre esteve presente na minha casa desde a infância. Porque as pessoas, né, os atores, o pessoal ia lá em casa, faziam festa, cantavam, dançavam, então, e eu via aquilo tudo, aquelas que a vida era uma grande alegria, né? A vida era uma grande alegria. Na verdade, quando minha mãe casou, ela teve que abandonar, porque naquela época, né? Nossa, atriz naquela época, sinônimo de, né? Sim, você sabe que isso sobre a mulher, né, ser atriz, isso recentemente eu tava dando uma oficina em Piraporinha, aqui em São Paulo, uma oficina dentro de uma escola pública, e eu tive problema com os pais, de que achavam que eu tava colocando as crianças aproximando da prostituição. Então, naquela época, isso era muito mais grave ainda, né? Então, minha mãe, quando casou, ela teve que abandonar, saiu do teatro e tal. Mas o pessoal continuava vindo em casa. Então, eu acompanhei os amigos dela, os colegas, os atores, bailarinos, coreógrafos, músicos, né? E meu pai adorava cinema. Meu pai era aficionado por cinema. A gente ia no cinema, eu falo a gente ia, quer dizer, sempre que os filmes eram acessíveis a menores de idade, ele me levava também. Então a gente ia no cinema toda semana, às vezes 2, 3 vezes na semana. Então cresci nesse ambiente, assim, muito ligado à arte, né? Ao teatro e ao cinema, principalmente. Mas aí a vida me levou para outros cantos, né? Fui trabalhar, eu me tornei analista de sistemas de computação, trabalhei... Bate aí. Eu também fui isso. Você acredita? Trabalhei 20 anos nisso. Com Delphi, C++, olha só. banco de dados SQL, Oracle. Nossa, meu Deus, eu não acredito. Trabalhei 10 anos na Transbrasil, depois trabalhei 5 anos na VASP, depois mais 2 anos na... E sempre nessa área de tecnologia da informação. Que nem se chamava nem, isso. Não, era analista de sistema. Analista de processamento sistema. de dados, né? O nome do departamento era processamento de dados. Aí fui consultor da Pricewaterhouse e tal, né? Fiquei uns 20 e poucos anos trabalhando com isso. Aí chegou uma época, eu voltei depois da Price, eu voltei para a VASP,
E eu tinha um cargo ótimo, lá ganhava bem pra caramba, tava super bem de vida e tal, mas eu tava assim, estressadíssimo, estressadíssimo. Trabalhava que nem um louco, varava a madrugada. Às vezes. Houve umas 3 ou 4 ocasiões que eu entrei para trabalhar na VASP, assim, sexta-feira, tipo 8, 9 horas da manhã, e saí na segunda. Eu dormia lá Caramba. dentro, acordava, dormia, acordava, dormia, acordava, tal, de tanto trabalho. Então eu estava estressadíssimo, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa Mas para me é distrair um muito louco pouco, né? esse universo corporativo, né? Porque parece que sempre tem trabalho. Você É, fala não, é assim, ah, eu vou impressionante. ficar aqui pra adiantar. É, Se você adiantar, no dia seguinte você vai ter tudo lá pra fazer é, também. é. É uma coisa que ou você para, você dá um limite, fala, não, eu vou pra casa e o que não deu pra resolver vai ter que se Pois resolver é, amanhã. resolve-se depois, né? Ou você fica nessa de adiantar e nunca. Parece que é uma É, corda sem fim, sem assim. fim. E aí eu falei, preciso fazer alguma coisa para me distrair a cabeça, para, né, espairecer um pouco e tal, né? E fui fazer um curso de teatro, que eu sempre gostava, né? Eu Uhum. frequento o teatro desde os 14 Mas anos, 13 nessa anos. época, mesmo trabalhando com processamento de dados, você frequentava, você ia Ia, consumir? ia, ia. Que Não, desde os legal. 14... A peça, a minha lembrança mais remota, assim, é por volta dos 13, 14 anos. Eu ia sozinho no teatro, porque meus coleguinhas de rua, né, ninguém se interessava por isso. Então eu ia só, eu pegava um ônibus, eu morava no Belém, vinha para o centro e a lembrança mais remota é de Grande Sertão Veredas, com a Nídia Alícia e Jofre Soares, no Teatro Sesc Consolação. Na Uhum. época era Sesc Anchieta. Sesc sempre representando, né? A Sempre, gente fala sempre. aqui muito bem do Sesc. Mas aí eu assistia tudo, 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 tudo. E eu sempre fui grandão, assim, então ninguém desconfiava que eu era menor de idade e tal. Hair, eu assisti 5 vezes Hair. Eu cheguei a pegar, assim, o final dessas grandes produções, né? Uhum. As grandes produções do Oficina, por exemplo, eu assisti, cheguei a ver. As grandes produções da Ruth Escobar, né? Caramba, Galpão, sensacional. o Galpão não, desculpa, o Balcão, né? O Balcão, lá no Teatro Galpão, lá da Ruth Escobar, né? Eu cheguei a pegar isso aí, né? E eu ficava encantado com O isso Ruth tudo, né? Escobar, eu nem sei, se eu vou te perguntar, nem sei, mas o É, Ruth Escobar, hoje ele tem gestão pública? ele é Ou da ele é. PTESP, é de uma Ah, tá. associação de produtores, né? Aham. Então eu fui fazer, para se parecer, fui fazer um curso de teatro. E aí pronto, né? E voltou toda aquela Reacendeu carga, a chama. reacendeu tudo, né? Aham. Reacendeu e aí chegou um momento que eu tava lá na VASP trabalhando, mas a cabeça estava no teatro. Eu estava na VASP só fisicamente, né? E aí chegou um momento de que eu ia receber uma promoção. Eu era coordenador de um departamento, eu ia ser gerente do departamento. Só que aí eu ia ter que ir para os Estados Unidos, ia ter que estudar. A gente estava mudando a linguagem, os equipamentos, tudo, né? Eu Uhum. ia ter que estudar tudo de novo. Eu falei, caramba, eu já não estou mais com o pique disso. Eu já estava com a cabeça no Aham. Molière, no Shakespeare, já Ai, tava, né? ai. Sei, eu sei bem do que você tá Aí falando. eu consegui que eles me mandassem embora. Eu nunca, aí foi um choque. Um choque. Eu ganhava bem pra caramba, ia ser gerente, eu ia ganhar melhor ainda, né? Só que aí eu já tinha 35 anos. Eu falei, Aham. bom, ou eu faço isso agora, eu quero fazer teatro, então eu faço agora, ou então daqui a pouco não vai dar mais, não vou ter mais pique, né? Sim. E aí pedi a conta, né? E aí tive sorte, eles me pagaram tudo, me mandaram embora, a Deu gente pra fez um você acordo. criar Aí um. eu fiquei uns 2 anos vivendo do dinheiro dessa indenização, sabe? E aí na escola que eu estava frequentando, a gente fundou um grupo, que é um grupo que existe até hoje, é o Teatral e Companhia. Né? Em 1987. Eu estava o quê? 1987. Nascendo. Nascendo. O grupo também estava Eu falei, nascendo. gente, que legal. Muito legal. E a gente fundou um grupo, nós montamos, a primeira peça que a gente montou foi o Mandrágora, de Maquiavel. Aí, pô, por farra, assim, todo mundo trabalhava. Não tinha o seu, né? Um era caixa, outro era matemático, era cronoanalista de uma empresa, outro trabalhava no Que é departamento aquilo que a financeiro. gente tá falando, né? É, Todos têm. A grande maioria dos artistas no Brasil tem uma função paralela, paralela, né? né? Então Porque todo para mundo no conseguir grupo sustento. trabalhava. E aí, por farra, assim, a gente escreveu o nosso espetáculo, Mandrágora, né? Num festival de teatro. Foi em Mogi das Cruzes. Aí nós fomos lá, pagando tudo do bolso, né? Eu pagava viagem, pagava o cenário, pagava figurino, pagava alimentação, tudo, né? Tudo. Era uma farra. Era uma. Uhum. Aí falamos, ganhamos o festival.
E, nossa, e nós somos ovacionados. Eu achamos, teatro é isso, né? É glória, é alegria, é Deu festa, tudo é certo. fama. Agora é só Vambora, né, bicho? mira na televisão que vai. Aí começamos a percorrer tudo quanto era festival que tinha. Tinha muitos festivais de teatro amador Vocês tinham esse naquela época. pensamento de mirar na televisão ou não? Não, nunca tivemos. É. Ninguém do grupo nunca. Eventualmente alguns até fizeram algumas coisas, tal, mas nunca foi um objetivo, não. Aí nós começamos a participar de festivais pelo Brasil não, pelo estado de São Paulo lá fora. Tinha um monte de festivais naquela época, hoje em dia tem muito menos. E começamos a ganhar prêmio aqui, prêmio ali, melhor ator, melhor direção, melhor peça, não sei o que, e a gente tava nas nuvens, né? E vocês produzindo com... E a gente bancando tudo, bancando tudo. Né? O dinheiro dos salários da turma que trabalhava e o meu dinheiro da indenização da VASP, né? Eu não ganhava nada, né? Festival amador. E aí chegou um momento que a gente falou, bom, agora a gente precisa decidir. Tá tudo muito bom, tudo muito alegre, tudo muito divertido, mas vamos continuar pagando a vida inteira para trabalhar, para fazer, né? Ou a gente profissionaliza, ou vamos parar com isso, vamos parar com a farra, né? Vamos buscar outra coisa para viver. Aí a resolução foi que a gente deveria se profissionalizar. Aí profissionalizamos o grupo todo, fizemos lá os exames lá no sindicato, aquele negócio todo, banca, né? Banca de examinador. E aí eu sempre gostei de escrever, né? Desde criança eu sempre gostei de escrever. Aí eu comecei a escrever peças para o grupo, moldadas para o grupo. Né? Aquele número de atores, com as características de cada um. Tal, que é bem comum, né? De teatro muito de comum. Grupo. Teatro de grupo, exatamente. Fazer esse tipo de criação baseado na quantidade de pessoas que estão que você inseridas, tem ali, né? Ou na qualidade de músicos, ou tem alguém que sabe fazer o sapateado, lá, vamos usar... Fulano toca violão, então vamos fazer vamos botar uma música. E aí... comecei a escrever, a gente começou a apresentar, eu escrevi O Pequeno Imperador, que foi uma peça infantil que foi bem, quer dizer, não foi um sucesso, assim, mas foi bem, recebeu crítica, a primeira crítica do grupo, né, do Clóvis, eu vou lembrar o nome dele, do crítico, um grande crítico da época de teatro infantil. E aí eu escrevi uma adaptação de uma peça, de um livro que eu tinha lido na infância, que chamava O Homem que Calculava, de Malbat Tahan. E era um livro que eu estava apaixonado por esse livro. Eu li, emprestei, comprei de novo, sabe assim? Comprei 3 vezes esse livro durante a vida. Eu emprestava para as pessoas, não devolvia, eu comprava de novo. Aí eu fiz uma adaptação. E nós chamamos Celso Saik, que era um diretor nipo brasileiro na época, do grupo Poncan, para dirigir. E aí, cara, aí aconteceu um fenômeno, assim, é uma peça que fala sobre matemática, coisa que não existe quase, né? Nunca soube de outra. Peças que falam sobre matemática. Eu não sabia de nenhuma, agora estou sabendo dessa. Realmente e aí nós estreamos no TBC, na sala pequena lá do TBC. Na semana seguinte da estreia, eu estou em casa e recebo um telefonema. Olha, aqui é a escola tal. Tô vendo vocês que apresentam o Homem que Calculava. Sim, somos nós. Vocês fazem para a escola? Eu nem sabia como é que funcionava esse negócio. Eu falei, não sei, acho que faz, acho que podemos fazer, né? No horário não, precisava ser de manhã ou de tarde, porque os alunos a gente leva, não sei o quê. Vocês têm ônibus para levar? Eu falei, ai meu Deus, eu falei, temos. Fazer. Claro, a gente faz. Tem lanche? Tem também, eu faço. E aí a gente começou a aprender a mexer com isso. Vender espetáculo para a escola, arranjar ônibus para levar. Bom, montei uma baita estrutura disso. Tinha um banco de analista de sistemas, né? Tinha um banco de dados que tinha todas as escolas de São Paulo, nome do professor, qual era a matéria, não sei o quê. E aí nós ficamos 10 anos com esse espetáculo, fazendo para a escola. E aí todo mundo... Quem trabalhava no mercado, quem trabalhava como cronoanalista, não sei o que, foi saindo, porque a gente ganhou muito dinheiro. Muito dinheiro. Sustentou todo o grupo. Todo o grupo durante 10 anos. Assim. Depois eu fiz um outro espetáculo na mesma temática, porque aí o Homem Calculava era direcionado para pessoal de ensino médio, vamos dizer assim, colegial e tal, né? Aí as escolas começaram a pedir, vocês não tem nada de matemática para os pequenininhos, para os menores, o pessoal do primário. Aí escrevi uma peça de matemática para o pessoal do primário. Aí ficamos mais 5, 6 anos fazendo Lilavati,
uma história que também é baseada num conto do Malbataan. E aí todo mundo se profissionalizou, a gente começou a viver disso, tal, não sei o quê. E fizemos vários outros espetáculos depois. Só que esse mercado de escola acabou, né? Praticamente não existe mais. Esse mercado acabou. Teve um período, né, grande das escolas. Eu agora, tive sorte de pegar esse período. Eu não sei se literalmente acabou. Não, eu acho que ele se transformou. E as escolas também... eu acho que também tem um olhar das pessoas que assumiram as gestões das escolas, né? A gestão das escolas. Que é esse olhar de inserir a criança. A gente, lá no MAM, por exemplo, no museu, a gente recebe escolas para as visitas, né? E não são todas as escolas, porque não são todas as diretoras que buscam ou que entendem que é preciso formar esse jovem, essa criança, para que ela seja um apreciador da arte, seja do teatro, seja das exposições no museu, né? Porque é só assim que ela vai e uma coisa que eu sinto se tornar também, um adulto que vai, né? E uma coisa que eu sinto também é que a cidade ficou difícil também, né? Então a gente pegava, por exemplo, escolas públicas e particulares. Hoje as escolas públicas, quer dizer, colocar o aluno dentro de um ônibus, trazer para o centro, aí tem problema de horário, aí acaba atrasando a volta, aí o pai fica reclamando na porta, porque ele saiu no horário do almoço para pegar. Quer dizer, ficou tudo muito complicado, sabe? A operação da coisa, né? A mecânica do negócio ficou muito complicado. Então é uma pena, mas esse mercado não dá mais para... É o que eu digo assim, não dá mais para você viver desse público, da escola. Não dá mais. Você pode, eventualmente, não sei o que, mas não dá mais para viver como a gente vivia naquele tempo desse público, né? E aí passou. Então foi por aí. Aí passou. Aí vocês tomaram nota de que, gente, acho que aqui acabou, deu. Aqui deu. Aí o grupo deu uma parada. O grupo deu uma parada um tempo, tal. Depois nós continuamos fazendo. Até antes da pandemia eu estava com uma peça em cartaz no Sátiros, Caras de Plauto, que foi uma adaptação que eu fiz de um clássico, como é que é? Comédia da Caçarola, do Plauto, que é um autor romano de 2000 e tantos anos atrás, tal, não sei o quê. Então a gente continua ativo, mas já não tanto com aquela frequência de antes. Né? E falando em sátiros, quero aproveitar para dizer para vocês que estão nas últimas semanas das apresentações de Aurora, lá no Sátiros, com a Márcia Dailin, que já esteve aqui no programa. Procura aqui nos episódios. A primeira entrevista, ela foi a nossa madrinha. A primeira entrevista no podcast foi com a Márcia Dailin, que é a primeira bailarina trans do Teatro Municipal. Então, assistam essa entrevista emocionante e uma lição de vida também. E vão ao espetáculo, que o Sátiros fica ali na Praça Roosevelt. Praça Roosevelt. Né? Sábados e domingos. Sábado às 21h, domingo às 18h. Nossa, tomara que seja. Já vou aproveitar só esse gancho. Vamos lá. Vamos divulgar a Grace. Grace, maravilhosa. Grace Janoucas está com Nasci Pra Ser Dercy, lá no Teatro do Shopping Frei Caneca. E ela você pode se programar para fazer dobradinha. Você já assiste Nasci Pra Ser Dercy e na sequência já assiste o que faremos com Walter. Que ela também está no elenco. Exatamente. Prodígio, né? Grande Grace, né? Grace é um espetáculo, realmente. Uma mulher, uma batalhadora, cara. Nossa, essa mulher trabalha incessantemente. Levou durante, sei lá, uns 30 anos lá o Terça Insana, produzindo, levando para tudo quanto é lugar do Brasil, trabalhando com uma louca. Porque eu acho que o que ela fala, né? Às vezes, quando eu ouço entrevistas dela, ela fala muito sobre o humor, né? Sobre o olhar do humor. Sim. O que faz rir, né? E a gente viveu por anos, assim, com um humor de chacota, né? Que olhar as características do outro era o humor. Se a pessoa era de humilhar a pessoa, né? Se a pessoa era nordestina, ou se a pessoa era gorda, se a pessoa era diferente, se a pessoa era LGBT, tudo era motivo para virar piada, né? E ela nunca foi adepta disso. Então, eu achava e acho extremamente inteligente o humor que ela propunha no Terça Insana. E eu conheci o Newton, trabalhou com ela, e ele falava, meu Deus, como é difícil, a gente leva uma ideia e volta a ideia e vai a ideia, porque ela fazia pensar sobre esse lugar de achar graça. E deu espaço para muitos atores ali que depois se projetaram, inclusive, né? Muitos atores. Grace, um beijo. Ó, eu vou te esperar aqui, tá? O Léo Mijorim já veio, agora você tem que vir.
Tá bom? Tô te esperando. Continue me contando. E paralelo a isso, paralelo a toda essa vida teatral de escrita de peças, você atua também? Nesses Atuo espetáculos também. você atua? Sim. Que Sim. demais. Tava... Nunca Nesse te que eu vi falei, o Carlos de atuando. Plaut, que eu tava lá na Praça Roosevelt, eu atuava, tava em cena. Aliás, é o meu Legal. grande barato. Eu tenho 2 grandes baratos, assim. Coisas que eu gostaria de me dedicar só a isso. Infelizmente não dá. Que é atuar e escrever. Uhum. São as 2 coisas que realmente me atraem, que eu gosto, que eu me realizo, me sinto bem fazendo, né? Infelizmente não dá, você é obrigado a fazer um monte de outras coisas para a sobrevivência, E né? Os boletos são bravos. Acho que a inserção da tecnologia nessa velocidade, né? É. Também nos deixou velozes, É. assim. Eu vejo que a gente tem muita pressa para as É. coisas, né? Eu às vezes tento me frear, porque parece que eu tô indo num impulso da máquina, sabe assim? E, por exemplo, na escrita isso não é bom. Eu não gosto de ter essa pressão para escrever alguma coisa. Eu sou meio lento para escrever. Eu escrevo, reescrevo, releio, peço opiniões, né? Leio para algumas pessoas. Então, essa pressa, às vezes, prejudica o processo criativo, né? Mas é o mundo que a gente está vivendo, né? Então... E como foi essa sua entrada na comunicação, na TV? Na TV, então, teve uma época, numa dessas paradas do grupo, né? Esses espaços vazios entre uma peça e outra, eu comecei a fazer projetos para a PETESP, Associação dos Produtores de Espetáculos Teatrais, e projetos em conjunto com a Secretaria de Estado da Cultura. Então, por exemplo, tinha um projeto, todo mundo conhecia como Campanha da Kombi, que vendia ingressos mais baratos pela cidade, para o público e tal, e tinha um subsídio da Secretaria. Coordenei esse projeto durante uns 4 anos, mais ou menos. Depois veio Domingo no Teatro, depois Teatro por R$1, todos os projetos de popularização do teatro. E eu fiquei alguns anos fazendo isso, cuidando disso. Aí um dia me chamaram para dar uma entrevista na TV aberta, canal comunitário da cidade de São Paulo. Eu fui lá, dei entrevista, e falaram, que peças que estão na campanha que as pessoas podem comprar? Tem essa, tem aquela. E comecei a falar de cada uma. Essa aqui é uma história assim, assado, porque eu assistia quase tudo, então eu sabia. Tem essa que fala disso aqui, essa aqui é um musical de assim, assado, com fulano, ciclano, isso aqui é um drama, mas é legal, não sei o quê, blá, blá, blá. E eles gostaram. Volta aí semana que vem. Eu voltei na outra semana, e volta de novo, eu fui. Até uma hora que o cara, o diretor lá, falou, isso que você não quer. O programa já existia, chamava Em Cartaz. Né? Só que era apresentado por uma pessoa que não tinha muito conhecimento da área. Ela lia os releases, basicamente era isso. Né? Eles falaram, você não quer vir apresentar esse programa? Eu falei, tudo bem, posso vir. Né? Aí comecei a apresentar o programa. Aí foi a minha entrada, foi o que me abriu as portas para a televisão. Eu acho que eu fui no Em Cartaz, ou foi em 2014, ou foi em 2015. Né? Ou foi para divulgar Gálatas, ou foi para divulgar Éfeso, que era uma das 2 peças dessa companhia que fazia teatro, tinha essas temáticas, assim, de trazer a história bíblica para dentro do teatro, né? E que tem até louvável, assim, que eles conseguiam aprovação. O diretor do Gálatas era o Fabiano Moreira. Isso, exatamente. Que eu acho que ele teve um projeto que ele fazia que era Teatro nos Parques. Teatro nos Parques. Acho que ele continua existindo. Ele estava nesse projeto uma época, e aí depois disso ele fundou a Cia Alvo e Rafa. Tudo bem? Aqui ninguém passa despercebido. Aí ele fundou a Cia Alvo, e ela tinha por definição fazer espetáculos que tinham essas temáticas histórica/bíblicas. Né? Então, foi até uma lacuna que ele encontrou pela aprovação de projeto incentivado, que era usar esse recurso de teatro histórico, quando na verdade eram narrativas bíblicas, né? Porque tem restrições com relação a isso, você propagar religião, né? E eu lembro que, e é uma coisa interessante até da gente falar aqui, eu quero trazer o Kaique de uma companhia chamada Companhia Nissi, Nissi, ali do Teatro Nissi, ali da Brigadeiro dos Antônio. Que ocuparam aquele teatro. Faz grandes produções ali. Eles têm uma frente de um nicho de teatro, que são esses teatros voltados
a narrativas bíblicas, né, ao cristianismo, e se sustentam. Eu participei de muitos espetáculos nesse formato, para grandes públicos. Teve um espetáculo que a gente fez que se chamava O Éden, 5.000 pessoas na plateia, dentro do antigo Olímpia, você tem um público realmente ali grande. na Clélia. Então, existe um mercado, né? E talvez o que eu acho que falta é um preparo de pessoas que estão nesse mercado para conseguirem aprovação em editais, para conseguirem transcrever uma pesquisa que valide o projeto, mas que é uma fatia de mercado excelente. Sim. Haja vista os espetáculos de cunho espírita, por exemplo, que tem um público permanente, enorme, estão sempre em cartaz, você sempre tem alguma coisa em cartaz nessa linha. Você sabe que às tal, vezes né? eu tô no Perseverança, ali no Tatuapé, e tem 3.000 pessoas lá todo domingo na palestra espírita, né, que eles dão. E vão muitos produtores lá divulgar filmes espíritas, peças espíritas. Existe mesmo, existe Então, um público. É um nicho... Na verdade, existe público para tudo, né? Sim. É a forma de você abordar, tratar aquele assunto com seriedade, fazer um bom trabalho, né? Existe público para tudo, principalmente numa cidade como São Paulo, né? Tem público. Você acha que o que difere, por exemplo, o teatro, que às vezes a gente brinca assim, isso aqui é um teatrão, né? Por exemplo, o Deus de Spinoza, que eu fui convidado pelo Luiz para ir, e foi maravilhoso, é teatrão. Teatrão, aqueles atores que dão grandes textos. Essa coisa do teatrão acabou ganhando uma conotação pejorativa, quando na verdade eu acho que não é. Eu também não. Eu acho bom. Quando eu uso a palavra teatrão... Eu também uso no sentido de... forte. Aqui no MASP, por exemplo, tá basando no Dilema do Médico. Oswaldo Mendes. Eu ainda não fui assistir. Teatrão. Teatrão. Agora, teatrão em que sentido? É um belíssimo texto, muito bem trabalhado, ótimos atores, um elenco de acho que 9 ou 10 pessoas, né? Uma direção segura. Tá? Então, isso para mim é um teatrão. É um teatrão. É uma coisa que você fala, nossa. É visceral, né? O correspondente ao filmão. Sim. Um filmão esse negócio. Caramba, que filmão. É um teatrão. Tal. Eu também. É isso. Correspondente a isso. Quando eu me refiro a teatrão, e muitas vezes até na postagem eu escrevo, cara, vocês estão querendo assistir um teatrão? Vá nesse espetáculo. É justamente nesse. Tem gente que usa com um sentido pejorativo. Isso aí é teatrão. Não é pejorativo. Não. É que houve uma época, com o surgimento, nos anos 90, que começaram a aparecer muitos grupos independentes teatral, né, criações coletivas, não sei o que lá. O pessoal começou a tratar esse teatro mais tradicional, né, como um teatrão, como quem diz, não, isso não tem nada a ver com isso, o nosso trabalho é diferente e tal, e pegou, né, o teatrão com sentido pejorativo. Mas eu adoro o teatrão. Eu também, adoro. Eu sou suspeito. Esse que você falou, Deus de Spinoza. Você foi assistir? Fui, teatrão. Nossa, teatrão. Um baita fazia texto. tempo que eu não assisti uma coisa assim. Atores de peso, né? Dizem que o espetáculo que tá com o Reinaldo Giannichini e com esse eu não vi Bruno Fagundes lá no Vivo. Deve ser teatrão. Porque também dizem que é poderoso esse daí. Eles vêm de uma tradição desse tipo de teatro, né? Esse pessoal que tem essa tradição desse tipo de teatro. A herança, exatamente. No Teatro Vivo, gente, pesquisem aí. André Ascioli, o Bruno Fagundes, a gente tá querendo os nossos ingressos, viu, André Bruno Ascioli? Fagundes e o Giannichini, né? Então, Bruno protagonistas, Fagundes, mas tem um time. Sim, tem um time. Vocês são os 10 atores. Então, assim, o Bruno Fagundes é um cara que vem do teatrão. Né? Ele nasceu ali dentro daquelas produções do Antônio Fagundes, né? Quando tinha companhia estável de repertório, que tinha 30 atores em cena. Ele segue em cartaz com aquela peça, o Antônio Fagundes? Tá no Rio de Janeiro, Baixa Terapia. Baixa Terapia. Tá no Rio de Janeiro. Muito o Fagundes, botava em cena 30 pessoas fazendo o espetáculo Nostradamus. Né? Cyrano de Bergerac, um elenco de quase 40 pessoas. Né? Com belos cenários, com belos figurinos, com música ao vivo. Isso é teatrão. Exatamente. Isso é teatrão maravilhoso. Você sai de lá flutuando, aquilo é encantador. Não vou te colocar numa polêmica, mas vou te colocar numa polêmica. Eu queria que você falasse um pouco, já que a gente entrou no teatrão, que é teatro visceral, eu queria que você falasse um pouco como fica no nosso cenário, e aí talvez a palavra seja entretenimento, já tô te dando a dica pra você se livrar dessa. Os stand-ups. Eu acho que não é teatro. Eu gosto.
Não gosto de todos, claro, assim como eu não gosto de todas as peças. Uhum. Mas eu gosto de alguns stand-ups. Alguns são geniais. Alguns são geniais. Eu vi stand-ups com a Grace Com a Janucas, espetaculares. Espetaculares. Agora, eu acho que não é teatro. É uma coisa à parte, é uma categoria à parte. Não é nem o teatrão, não é nem o teatro de grupo, não é nem o musical tal. É stand-up. Não é nem Man Baby, não é nem de rua, não é nem de revista. Que não é tem stand-up. nada de tão novo. Ganhou essa conotação, ganhou essa alcunha, né? Esse carimbo de stand-up. Mas José Vasconcelos já fazia isso nos anos 50, anos 60. Golias, Jô Soares fez muito stand-up. Muito. A própria Dercy não A fazia? própria Dercy fez muito stand-up. Não tinha esse nome. Uhum. Era como é que era? One Man Show. One Man Show, né? Quer dizer, o Assim. espetáculo de uma pessoa só. Tá? Então, quer dizer, eu não tenho nada contra, eu acho legal. Eu acho que tem lugar para tudo, né, cara? Tem lugar pra tudo. Desde que seja bom. Eu acho que para mim, a divisão das coisas é assim. Infelizmente tem lugar até porque é ruim. Então, tem lugar até porque é ruim. Mas para mim, o que me interessa é o seguinte, é bom. Não se é stand-up, se é musical, se é teatrão, se é teatrinho, se é infantil. Aliás, infantis, por exemplo, eu acho que a média dos teatros, a média de qualidade dos teatros infantis é superior à média de qualidade dos teatros adultos. Tenho visto coisas infantis maravilhosas. Coisas que há 30 anos atrás, por exemplo, o teatro infantil tinha aquela conotação do teatrinho, aquela coisinha feita, atorzinhos assim que estão começando, não sei o quê, vai lá e faz um teatrinho para se exercitar. Hoje não, o teatro infantil, pelo menos aqui o de São Paulo, é de um profissionalismo. Nossa, eu lembro de ter visto assim a Le Plat de Joux Le Plat de fazendo Joux, um pois chapeuzinho vermelho no meio do mercado Encantador. municipal. Encantador. Que coisa Mas mais tem 3 incrível. vezes esse chapeuzinho vermelho. É a do armário, não é? Que sai do armário, aí vira o armário, sai Duas do armário. atrizes. E, e elas são tudo. Tudo. A Elas vovó, fazem o lobo, tudo. E você fica grudado naquilo. É muito sensacional. Então, o teatro infantil, por exemplo, em São Paulo é de uma vitalidade muito grande. Não faz muito tempo eu entrevistei a Pamela Duncan aqui. Que faz também um trabalho tem brilhantes seríssimo infantis. também. A gente viajou com um espetáculo que era o Inventor de Sonhos, que homenageava Leonardo da Vinci, né? As obras de Leonardo da Vinci, contava para as crianças as obras, então os personagens era como se eles tivessem invadido a casa deles. Eles constroem uma máquina do tempo e voltam no tempo e entram na casa de Leonardo da Vinci e começa a aparecer as obras na projeção para as crianças conhecerem os quadros, né? Então outra categoria, né? Sim. Você trazer arte dentro de um teatro infantil. Como tem tanta possibilidade, né? O circo que se reinventou também. Que se reinventou, exatamente. Então houve um progresso muito grande aí, de uns 20, 30 anos para cá, o teatro se modificou muito, muito. Assim, em termos de qualidade, deu saltos de qualidade impressionantes. E o que você acha que dificulta tanto a formação de plateia? Educação. Eu acho que a coisa vem da escola. É aquilo que a gente estava falando. Eu me lembro que quando eu estudava no grupo escolar Amadeu Amaral, lá no Largo São José do Belém, lá onde eu morava, dentro do grupo escolar a gente tinha 2 grupos de teatro, que eram os alunos que faziam espetáculo, faziam peças, liam pecinhas, né? Tinha um outro grupo escolar no Brás, então a gente ia se apresentar lá no Brás, para os alunos ir lá assistirem, eles iam se apresentar aqui. A escola tinha fanfarra, tinha educação artística, que não era só ficar rabiscando, era educação artística mesmo. Você conhecer um quadro do Van Gogh, a gente nem achava que fosse tão importante, mas você estava tendo contato com isso, né? Eu senti, vamos dizer, que na época do período militar, essas coisas foram morrendo, né? O teatro foi sumindo das escolas, acabou sendo encarado como uma coisa meio perigosa, uma coisa, sabe, que fazia revolucionária, né? Exatamente, então. Traz a pessoa para se perdendo. Isso foi se perdendo dentro das escolas, né? E isso acho que é um prejuízo assim irrecuperável para essas gerações que passaram por esse período. Você sabe que até essa coisa que a gente estava falando do teatro segmentado religioso, o teatro do cristianismo, se as pessoas que estão envolvidas dentro das próprias igrejas vão estudar muito teatro, elas começam a questionar coisas dentro das próprias instituições, né? E aí, se você lê sobre isso ao longo dos anos, a igreja e o teatro sempre fizeram assim. Sim. Aproxima, afasta. Aproxima, afasta. Questionou demais? Tinha sempre um atrito ali. Porque viram pessoas
que são formadores de Então opinião. eu acho que passa pela educação essa coisa da formação de público. Tá? Qualquer criança inglesa sabe de cor um trecho de Shakespeare. Aqui você não tem a menor ideia de quem foi Martins Pena, de quem foi François Júnior. Eu acho que nem sei. Não se sabe. Gente, mas continuam cantando o hino nacional na escola? Não, acho que não. Por exemplo. Só nas escolas militares. Mas além de tudo, assim, a gente passou por uma onda onde houve uma apropriação do que é Brasil, né? Por exemplo, o hino nacional ou a verde e amarelo representou um segmento de pessoas na política, o que foi um grande erro, porque são cores nossas, né? E o hino nacional é um hino nosso, como brasileiro. E eu lembro de criança, por várias escolas que eu passei, tanto públicas como particulares, a gente cantava. Cantava, o hino no pátio, e depois cada um ia para sua turma e subia as escadinhas lá. Podia ser que não todo dia, ou dia sim, dia não, ou uma vez na semana, tinha vários momentos, assim, tinha um hino nacional, mas tinha o hino da bandeira. Hino da independência, hino da bandeira. E hoje é nada. Não, nada. Então eu acho que a educação do Brasil foi ladeira abaixo, né, cara? Foi ladeira abaixo. E para o teatro isso foi terrível. Foi terrível. Perdeu aquele primeiro contato que a criança tinha, sabe? Com o fazer teatral e com exercitar o teatro também. Né? Porque as escolas colocavam os alunos, na minha época era assim, a gente ia lá e fazia as peças, lia as peças, quem tinha habilidade fazia, quem não tinha acompanhava, via o processo, como é que criava a peça, não sei o quê. Eu lembro assim, que recente, porque deve ter uns 10 anos isso, que foi quando começaram os CELs e as fábricas de cultura, né, que começaram a abrir várias unidades de fábrica de cultura e várias unidades de CELs. E eu, numa entrevista com a Glória Menezes, falei sobre a experiência do CEL, né? Porque ela viajou com com a peça dela. Com a peça, Ensina-me a Viver. Ensina-me a Viver. Que maravilhosa essa peça. Agora, fez todos os CELs. Há pouco tempo, o Arlindo Lopes voltou com essa peça, mas com a Nívia Maria. Isso. Também lindíssima a formação do espetáculo. Mas eu lembro, naquela época, eu entrevistar ela e ela fala, nossa, foi tão gostoso passear pelos céus, as pessoas estavam sedentas de receber aquilo. Então, você vê, até isso, né, praticamente acabou. Quer dizer, hoje, praticamente não tem mais as peças que circulam pelos céus. Não tem. Tem a produção que eles fazem lá, com os alunos, não sei o quê, mas aquilo de você levar a Glória Menezes lá para extremo, né, para extrema periferia da cidade, lá para Parelheiros e tal. Sim. É importante, cara. O cara de Parelheiros não pode, ele não consegue vir aqui, porque ele não tem grana, né? A distância é muito longa, ele tem 2h30 de ônibus para chegar aqui, aí ele sai do teatro às 10 da noite, vai chegar em casa às 1 da manhã, quer dizer, ele não vem assistir. Então, quer dizer, leva a Glória Menezes lá para ele ver. Né? Quer dizer, até isso acabou, até isso foi se perdendo com o tempo. Isso tudo prejudica a questão da formação do público, você perde o hábito. O teatro deixa de fazer parte do seu hábito de consumo de entretenimento. Sim, aí então você vai pro bar, você vai pro... E aí tudo em volta te consome tanto, né? Exatamente. O nosso celular hoje, então, que nos ouve, e ninguém vai tirar isso da minha cabeça, que o nosso celular nos escuta, começa a jogar programações e coisas na nossa frente que vão ocupando, e a gente não consegue sair daquilo que... Agora, quando há essas experiências, por exemplo, eu circulei com caras de Plauto, eu peguei, foi um projeto aprovado aí pela lei Clay Diácones, né, da prefeitura, então eu tinha que fazer uma circulação pelas periferias. E eu fui. E quando você apresenta lá, as pessoas amam, as pessoas adoram, eles querem ver. Então não vai dizer, não vai lá porque lá ninguém se interessa. Não é verdade que ninguém se interessa. Muita gente se interessa. O que eles não têm é condições de acessar, de chegar. Né? O cara que mora lá no Guaianazes não vai vir na Praça Roosevelt para sair às 11 horas da noite e pegar um ônibus para Guaianazes. Não vai. Exatamente. O produto cultural tem que ir. O produto cultural tem que ir lá. Tem que ir lá perto do cara. Todo artista tem que ir aonde o povo está. Exatamente. Então é isso. E um grande erro que as pessoas falam muitas vezes é assim, porque eu vou promover, vou levar cultura para a periferia. E o que eu acho estranho um pouco nessa fala é como se aquele lugar não tivesse já uma cultura.
Então ele estipula como cultura o que ele produz. O que ele produz, E o exatamente. que tem já lá e que é consumido pelas pessoas, ele desconsidera como cultura. Seja um estilo musical, seja um formato de espetáculo, eu já ouvi muito essa fala, sabe? De Vou que levar eu vou cultura para levar eles. É como se cultura. eles não tivessem. Como se eu vou levar pão para eles. Acho que uma coisa, vamos dizer, você tem que respeitar as peculiaridades do lugar e o que é produzido localmente. E outra coisa, vamos dizer, dar oportunidade para as pessoas de lá assistirem as coisas que eles dificilmente teriam condições de ver aqui no Centrão, por exemplo. Uhum. Né? Você pega um espetáculo que está em cartaz aqui no Teatro Feira e Caneca, o cara não vai vir assistir. Provavelmente não. Porque é caro, porque é longe, o horário não favorece, ele tem que acordar outro dia às 6 horas da manhã para ir trabalhar, ele não pode chegar em casa às 1 da manhã. Então, quer dizer, levar esse espetáculo daqui para lá, sim, isso é importante. Você sabe que eu achei porque senão legal? você cria uma outra forma de distanciamento. Quer dizer, por que o cara da periferia não pode ver a Glória Menezes? Por que ele não pode ver? Ué, é gente como a gente. Uhum, sim. Então ele tem direito de ver. E se ele não pode vir aqui ver, ela tem que ir lá fazer. Mostrar para eles. Senão você cria um outro gueto. A produção fica restrita. A periferia só assiste o que é produzido lá e a gente só assiste o que é feito aqui no Centrão. É legal que a periferia venha para cá, para a gente ver o que eles estão fazendo. E é legal que a produção central vá para lá, para eles verem o que a Glória Menezes está fazendo. Sim, né? Numa conversa que eu tive aqui com a Luísa Tezinha, ela ficou à frente muitos anos da virada cultural. E até um elogio, né, para a virada cultural dos últimos anos, eu tenho visto ela bem diversa. Né? A prefeitura tem se movido para conseguir misturar esse caldeirão de produções norte, sul, leste, oeste, colocar todo mundo em cartaz. Que antes a gente mal conhecia. Não, a gente exato. mal sabia o que estava sendo feito lá nas pontas da cidade. Eu vejo a programação da Casa Natura, por exemplo, que fica aqui em Pinheiros. Eu desconheço boa parte dos artistas, porque eles têm um trabalho de curadoria de encontrar artistas que estão fazendo sucesso, tendo relevância em nichos, né? E trazer isso para uma grande visibilidade, né? Coisa que a gente não tinha acesso, não sabia. Eu acho que nesse ponto até a internet contribuiu muito, Colabora, né? Claro. Trouxe muita gente talentosa para a superfície, assim, por exemplo. Mas a gente viveu um período de pandemia onde, por exemplo, não existia o teatro, né? A cultura permaneceu existindo, porque a gente consumiu séries, a gente consumiu filmes, música pra caramba, shows, filme pra lives, caramba, né? Que não tinham esses shows live, começaram a ser transmitidos ao vivo para o público e só para o público, não tinha plateia junto, né? Junto com a transmissão. Mas criou-se um novo modelo de teatro, que foi esse teatro filmado como um filme. Você passou por essa experiência em algum edital, alguma coisa? Não passei por isso. Mas consumiu, viu alguma coisa? Consumi alguma coisa. Eu não gosto muito, não. Consumi alguns eu gostei bastante. Eu acho que, vamos dizer, teatro pela internet, não basta você ligar a câmera, botar a câmera na plateia e filmar o que está acontecendo no palco. A câmera frontal, que é a que a gente manda para os editais, né? Aquela filmagem. Não basta isso. Isso aí é muito chato. É horrível. Horrível. Como também não basta você colocar a câmera na cara do ator e ele fala, aí põe a câmera na cara do outro, o outro responde, aí volta pra cá. Isso também é horrível. Eu assisti algumas coisas assim. Teve gente, o Pedro Granato, por exemplo, fez um trabalho muito bonito, uma peça sobre o assassinato de um presidente e tal, não sei o quê, onde ele usou de maneira extremamente criativa os celulares, as câmeras de celular que eles usavam na peça. Aquilo foi ótimo, não sei o quê. Mas acho que foram exceções, assim. Eu vi muito pouca coisa. A Esther Lacava dirigiu a Alessandra Negrini eu soube, também, mas eu não vi. Bem interessante. Depois ela mesma fez uma produção, se eu não me engano, que também tinha esse lugar de eu acho que se você videoteatro, né? Se você usar com criatividade, é um recurso, é muito legal.
Porque pensa bem, o cara que tá lá em Manaus, por exemplo, não vai ver tua peça. Não. Ele não vai ver tua peça, tá em cartaz aqui. E muitas Então vezes você atinge, né, um público não tem um completamente... edital que contemple você levar essa peça, exatamente. né? Esse interestadual, assim. Né? Porque você... Que existia também antigamente, o projeto Mambembão, que o Sesc fazia, levava peças pelo Brasil afora, tal, não sei o que. Isso também acabou. Hoje é muito regional, até o Sesc, né? Você pode participar de um edital, o Pulsar, que inclusive está aberto, gente, para vocês que são produtores culturais, para levar projetos para o Rio de Janeiro, né? E aí você tem o formato de 4 unidades ou as 8 unidades que eles colocam no edital. Então, é muito regional, assim. Você tem que participar de vários editais para que você consiga circular o Brasil. Então, essa questão da internet te possibilita esse alcance de público, né? E se você usar com criatividade, é legal. Não tenho nada contra, é bacana. Tá? Desde que usado com criatividade. Porque, na verdade, é uma nova linguagem. Não é teatro, não é filme. Né? Foi uma nova linguagem. Foi uma nova linguagem, né? Que surgiu aí, que eu não sei nem que nome daria isso. Mas é uma coisa nova, é uma linguagem nova que surgiu aí, que pode ser aproveitada com ótimos resultados. Eu vi algumas escolas aproveitando esse conteúdo gerado por peças infantis. Né? A gente do Inventor de Sonhos criou uma sessão que fosse online, né? Com jogo de câmeras, assim, para ter um pouco de dinamismo. Mas eu, de modo geral, acompanhei com crianças assistindo, vi que elas não param na frente da televisão. Incrivelmente, o YouTube tem uma mágica, o YouTube, que elas ficam assim. Que são coisas mais rápidas travadas também, né? em cima do celular e você fala, nossa, mas que bobagem, né? E um espetáculo, ela não se prende tanto a assistir. Então, aí a gente cai naquela coisa da pressa, né? Da rapidez dos tempos, né? Sim. As pessoas estão tendo dificuldade de se concentrar, né? Numa leitura, numa peça de teatro. As pessoas têm essa dificuldade agora, né? Isso aqui está acelerando muito, né? Você não tem tempo de reflexão, você não tem tempo de pensar, você não tem tempo de amadurecer. Tudo é agora, imediatamente. E daqui a pouco já vem outra coisa, aquilo que você está pensando já era, agora já mudou, já é outro. Então, sei lá onde isso vai dar. O Em Cartaz, ele vai ao ar que dias? Quintas-feiras ao meio-dia, na canal 9 da NET, 8 da Vivo TV, e reprisa nas sextas às 22 horas. Tá. Né? E tem o Persona. E o Persona, na TV Cultura. Que não adianta, eu quase falo Persona em Foco. Ele é só Persona, mas começou como Persona em Foco e todo mundo continua chamando de Persona em Foco. Né? E você me falou que o Persona em Foco ampliou mais o... A gente começou entrevistando só o pessoal de teatro. Esse programa surgiu assim como um tapa-buraco, praticamente. Era uma época que... Uma época não, a TV Cultura está sempre carente de recursos. Né? Cada ano que passa, a verba do governo do estado para a TV Cultura vai diminuindo um pouquinho. Então eu fui para lá para fazer dramaturgia, na verdade. Acabei fazendo alguma coisa e tal. Mas chegou um momento que não tinha mais dinheiro. Falei, bom, e agora? Eu vou ficar aqui fazendo o quê, né? E é uma fundação? É uma fundação. É uma fundação. Mantida pelo governo do estado. Em grande parte pelo governo do estado. Tem a parte comercial também, mas é pequena. Aí o que nós vamos fazer então, enquanto não chega dinheiro pra gente fazer dramaturgia? Aí criei esse programa, Persona. Era entrevistas, tal, quer dizer, os atores não ganham cachê, né, o custo é baixo. Aí começamos a fazer, falamos, então, vamos fazer pessoal de teatro, né? Começamos com o pessoal de teatro. Com o tempo a gente foi vendo que, poxa, mas tem gente interessante pra caramba na música, na literatura, nas artes plásticas, no cinema, né? Em tudo quanto é arte, né? Aí começamos aos poucos ampliando. E hoje é um misto. Quer dizer, hoje vai pessoal de teatro. Varia a atuação, mas dentro de todo esse segmento de cultura e arte. Exatamente. Então, tá. E já passaram mais de 350 pessoas por lá. Por aí. Daí pra mais, Eu nunca pensei que fosse durar esse tempo, na verdade. Aquilo que eu falei, eu achava que era um tapa-buraco. Eu falei, durante um ano a gente faz isso, 2 anos, talvez, depois a gente... Né? E é o que eu tava te falando fora do ar, e que é legal deixar registrado para as pessoas, que o que eu sinto, né? Eu participei da plateia lá, e a sensação que eu tenho dos artistas que vão, como vocês conseguem vários depoimentos que falam sobre aquele artista, é uma sensação tão bonita de homenagem, de missão cumprida, assim, que muitas vezes a gente não vê o artista celebrar isso em vida, né? As pessoas
esperam ele desencarnar para irem para frente da televisão falar o Exatamente, quanto ele falar era quanto ele era importante. como a gente viu acontecer recentemente com a Glória Maria, por exemplo. Aham. Será que ela sabia que ela tinha toda essa potência, que todo Pois é. mundo achava ela tanta coisa? Então, E o e quanto ali- isso é importante, né? pro artista- Para esquentar o Não coração. só, pro artista eu acho que é importantíssimo. Agora, pro público também tem um valor muito grande, porque eu acho que muitas vezes você vê a pessoa na televisão, tá lá fazendo novela, agora você não sabe o que ele ralou para chegar ali naquele momento, né? Quanto teatro ele fez, né? Quanta coisa, quantas dificuldades ele enfrentou na vida, quantos testes ele foi reprovado, Sim, nossa. quanto comercial muito ele de árduo. sabonete ele teve que fazer para viver até chegar ali e tal, não sei o quê. Aí de repente você vê o cara na televisão e fala, poxa, olha que legal, o cara tá aí. Não, sei o quê. Não, mas é bom você conhecer a história, a trajetória do cara. Como é que ele começou, de onde que ele veio, né? Que cursos ele fez, onde ele trabalhou, que dificuldades ele passou, quais foram os fracassos. Fracasso é muito importante. Sim. Fracasso ensina muito. Nossa, é a Quais maior foram os lição. fracassos? Onde é que você quebrou a cara? Né? E É. às vezes você, por exemplo, assim, é um adolescente, por exemplo, que tem tudo na mão, É. um jovem que tem tudo na mão, entra na vida adulta completamente despreparado, Exatamente. né? E aí vai lidar com as dificuldades. A primeira dificuldade que dá é entrar numa crise. Tá. Surta. E essa gente, você tá aí trabalhando há 50 anos, 60 anos, né? A gente tava até falando Com o mesmo amor, com o mesmo interesse que tinha quando começou. Sim. Né? Ah, mas isso é Isso a paixão, Não, né? isso é a paixão, Isso é você exatamente. ter Mas o acho que talento mesmo. Só né? sobrevive nessa profissão quem tem paixão, cara. Quem não tem sim. paixão cai fora. Não dá. Na Quem só primeira quer dificuldade, aparecer- nessa primeira dificuldade que você falou, o cara cai fora, ele não fica. Sim, Ele vai embora, vai trabalhar, vai ser corretor de imóveis, vai fazer qualquer coisa. sim, né? sim. Então, quer dizer, só fica mesmo quem tem essa paixão. A gente tava até elogiando aquela atriz que fez o Pantanal, Isabel Teixeira. Isabel Teixeira, que vai estar Então, com esse é você. um caso típico. Já foi- gravamos, já gravamos. Não já foi pro gravou, ar uma ainda. hora vai ao ar. Não foi pro ar Aguardem, ainda. Vai agora em aguardem. abril. Em abril. Mas é um caso típico. Todo mundo ficou conhecendo a Isabel Teixeira quando ela botou a cara na novela Pantanal. Um papel magnífico, um personagem fantástico que ela interpretou divinamente e todo mundo se apaixonou por aquela mulher. Que não é nem feia, nem bonita, nem. Você ficou grudado naquela mulher. Sim. Agora, ela tem 30 e poucos anos de teatro. Ela começou na infância, ela começou, a primeira peça dela foi com 8 anos de idade, ou 10, 10 anos de idade. Né? Estudou pra caramba, fez faculdade de letras, fez a escola de arte dramática, foi pro exterior, trabalhou anos lá na França, com teatro, fazendo teatro na França, trabalhou nos Estados Unidos, fazendo teatro nos Estados Unidos, veio para cá, trabalhou na Companhia Livre da Cibele Forjás, cofundadora, ela e a Cibele foram as fundadoras da Companhia Livre, fez espetáculos grandiosos, fez o Rainhas com a Georgette Fadel, ganhou o prêmio Shell com esse espetáculo. Agora ninguém conhecia. Ninguém conhecia, porque ela não estava com a cara na televisão. Exatamente. Agora, ela tem 30 anos de carreira. Então é E importante que o público ralando saiba disso. Muito, né? É importante que o público saiba disso. Muito que ela não importante. nasceu assim. Apareceu ali de repente uma mulher que Não foi uma dancinha do TikTok que colocou É. ela na novela. Não foi de repente que ela apareceu, não. Gente, desculpa, a gente tem que falar. Tudo bem, alguém pode dançar bem aí no TikTok e ter um super talento e entrar na novela. Só que tem muita gente aí que não tá dançando nada, nem na novela e nem no TikTok, entendeu? Pega essa dica aí, gente. Vai estudar. Sabe que para construir uma casa, a pessoa precisa ser arquiteto. Para atender um paciente, a pessoa precisa ser médico. Para atuar, a pessoa precisa ser ator. Né? Ator não tá menos do que qualquer uma dessas outras categorias, né? Tem todas Então, as exigências. As pessoas me perguntam às vezes, como é que vocês escolhem as pessoas que vão no persona? Como é que você seleciona as pessoas? O critério é a obra. O Antônio Filho tinha muito disso. Você fala, Antônio, você conhece fulano de tal? Ele falava, qual é a obra? Quer dizer, o cara fez alguma coisa de importante, tem uma trajetória, ele apareceu aqui, abriu a porta e entrou. Né? Então, qual é a obra? Então, o critério é esse, é a obra. Você tem uma história boa para contar de profissional, de vida, que também não me interessa historinhas
Ah, sim. Se Bobagenzinha. tá namorando, ou se É. deixou... Ou se foi para as Ilhas Maldivas, nas férias. Você já esteve na Ilha de Caras? Não, eu não quero saber. Não, teve uma época que era muito da Ilha de Caras, era, sabe, Caras, Ilha de Caras, convida, não sei o que lá, e sua família. A notícia. Meu então, Deus. o critério é esse. Tem uma obra, tem uma trajetória legal, é pronto. Se é de música, se é de teatro, se é de cinema, não tem problema. E o Persona vai ao ar que dia? Ele vai aos domingos, às 9h, e tem uma reprise na sexta, às 11 da noite. Que é o horário, aliás, mais visto. Sexta-feira, 11 da noite. Porque domingo é 9 da noite. 9 da noite. Ah, tá. Domingo é 9 da noite e sexta às 11 da noite. Exatamente. E todos os programas estão no YouTube, né? Uhum. A TV Cultura, como uma emissora pública, está se sentindo na obrigação de deixar disponível. Tem um arroba lá no YouTube. Tem um arroba lá. TV então Cultura? é só colocar Persona, chega lá também. Tá. Então, e como a gente lá. te encontra no Instagram? @Atílio Bari. Posta muito? Não, tem épocas, viu? Tem épocas que eu posto mais, tem épocas que eu posto menos, tá? Você sabe que eu tive com um crítico de arte chamado Marc Potier? Ele é francês. E tive agora recentemente na Expo Revestir, com ele palestrando. E ele falou, podem me adicionar no Instagram, mas só tem obras de arte. Não vou encontrar nada da minha vida. Se for procurar minha vida, não me adicione. Não, às vezes eu posto assim, quando eu gosto muito de um espetáculo, por exemplo, eu faço algum comentáriozinho e tal. Ontem eu fiz um comentário, por exemplo, sobre uma cena que eu tava passando pela sala, eu não vejo novela. Praticamente não vejo. Às vezes minha mulher tá em casa, tá jantando, tá ligado, a gente dá uma olhada, né? Mas eu não sigo. Não é que eu não vejo, eu não sigo novela. Aí eu passei lá pela sala, tinha uma cena, aí que você vê, aí eu postei, aí que você vê a diferença que o ator faz em qualquer trabalho, mesmo numa novela. Não estou querendo depreciar a novela, né? Acho que é uma linguagem, teledramaturgia é uma coisa importante. Mas aí eu vi uma cena do Zé Carlos Machado com a Renata Sorrah, e um falava para o outro trechos de Fernando Pessoa. E no final eles fizeram um comentário qualquer sobre o teatro. Eu achei divino. Olha que momento rico que a televisão está proporcionando para as pessoas. Né? Que chega lá nos rincões, né? Não é como o teatro, que você apresenta aqui para 300, 200 pessoas, 100 pessoas, 10 pessoas às vezes, né? Não, isso aí está indo lá para o sertão, está indo lá para Mato Grosso, para o Acre, para o Roraima. Está levando o Fernando Pessoa, está levando umas palavras sobre o teatro, por esses dois grandes atores, assim, que se apropriam daquilo. Promovendo o teatrão. Eles se apropriam daquilo. Então aquele momento ficou grandioso. Sim. Coisa de 2 minutos. 1 minuto e meio, 2 minutos. Mas foi grandioso. Aí eu fiz uma postagem sobre isso. Tal. Então, quer dizer, quando alguma coisa me impressiona positivamente, eu posto lá, coloco. Quando não impressiona, só ele mantém silêncio, gente. Não, eu acho que... Encontrou o Atílio num espetáculo, não postou nada. Já sabem. Eu não tenho coragem de falar mal de um colega. Nem eu também. Eu já acho uma grande luta você conseguir colocar um produto, um projeto, um espetáculo no palco pra gente ainda. E muitas vezes você olha e fala, tá ruim, mas às vezes tá ruim porque às vezes desanda. Como fazer uma comida em casa. Você sempre faz aquele arroz e feijão e tem um dia que ele desanda. Né? Ficou uma porcaria. Pôs muito louro, tirou sal. Enfim. Ficou ruim. Paciência. Isso não quer dizer que você seja péssimo. Que seja, não ficou bom. E só erra quem faz, né? Quem tá fazendo é quem erra. Gente, acabou. Que bom. Muito bom. Eu preciso ir embora. Voando assim? É o que eu falo, esse homem é cheio de compromisso, 17 horas gente. e 28 minutos, a cidade está parada, o metrô está parado, eu tenho um compromisso. Gente, é isso, Atílio é tudo isso, gente. Um beijo pra vocês. Opa. Obrigado por esse papo, super obrigado por ter aceitado o convite. Poxa vida, obrigado. E vocês acompanhem a gente nas redes sociais, @Cultura Sem Rolo, meu, Fernando Araújo Arte. E nos encontramos na próxima terça, às 20 horas, ao vivo. Pode mandar beijinho para as pessoas? Pode, manda. Beijinho. Beijo, tchau, gente. Até.